Bom dia a todos, a todas. Bem, primeiro eu quero agradecer a Deus por estarmos aqui e quero cumprimentar de um modo especial aqui a nossas candidaturas, né? Porque, na verdade, nós temos aqui o nosso candidato a prefeito, o Márcio, e a Adriana, nossa candidata a vice-prefeita. Também quero cumprimentar alguns amigos, parceiros, na pessoa do Zica, meu companheiro de jornada no Ministério do Meio Ambiente e desde a saída do PT, o Vicente, que é da Agência Nacional de Águas, cadê o Vicente? Ah, está ali, não é? É uma pessoa que tem contribuído aí na agenda ambiental. A todo o Basileu, que acaba de chegar, que também é aqui de São Paulo, é do Instituto Democracia e Sustentabilidade, e um dos que nos ajuda aí na articulação da valorização da plataforma Cidades Sustentáveis. Dizer que é uma alegria, o presidente do PT, que também está aqui, dizer que é uma alegria, Márcio, poder estar aqui com você e te ouvir falando e recebendo aqui o teu livro, não é? Pelo fato de que você é uma dessas lideranças novas, jovens, que consegue articular política, capacidade técnica e compromisso ético de fazer as coisas de uma forma diferente. Eu hoje não tenho partido, não é? Vocês sabem que eu estou sem partido, e estou muito mais em um movimento amplo da sociedade, buscando fazer com que o desafio do desenvolvimento sustentável seja algo relevante no nosso país. Um movimento que contemple a participação de pessoas de diferentes partidos, mas comprometidos com a plataforma da ética na política, do desenvolvimento sustentável, da valorização econômica, social e ambiental de uma nova forma de governar. Pessoas que não têm partido e não querem saber de partido, mas querem saber de política, né? E o recorte do apoio que eu estou dando a algumas candidaturas não é partidário, é um recorte programático. E é por isso que estamos aqui assinando os pontos, né, das diretrizes socioambientais para o programa do Márcio na cidade de Campinas. Um grupo de pessoas trabalharam, o Zica, o Vicente, outras, Basileu, outras pessoas trabalharam aqui para que tivéssemos essas diretrizes. Elas não são de pequena monta, não é? E elas estão sendo assinadas pelo candidato. E isso é muito importante, porque muitas vezes os apoios são pragmáticos. Eles discutem partilha de governo, cargos, discutem, às vezes é o tempo de televisão, o apoio é em função do tempo de televisão. Eu fui candidata com 1 minuto e 20 segundos e fizemos quase 20 milhões de votos, numa demonstração de que quando se tem programa, quando se tem credibilidade, não é, a gente consegue convencer as pessoas de que aquela é a melhor proposta. E eu estou feliz de que estejamos fazendo aqui esse compromisso programático do desenvolvimento sustentável como uma estratégia de desenvolvimento saudável para a cidade de Campinas, para o Brasil e para o planeta. Nós estamos vivendo o desafio do século XXI. Hoje, o mundo não é mais o que era e o que a gente pensava que ele era, já está no vermelho em 50%. Estamos vivendo um grave momento de crises, uma crise econômica, uma crise social, uma crise ambiental, uma crise política e de valores no mundo inteiro, onde tudo se transforma poder pelo poder, o dinheiro pelo dinheiro, sacrificando os recursos de milhares de anos pelo lucro de apenas algumas décadas. E a ideia da sustentabilidade, não como uma maneira de fazer, mas como uma maneira de ser, como um ideal de vida, não é? É o grande desafio desse século. E todos nós vamos ter que aprender a ressignificar as nossas experiências passadas, porque o mundo é finito. A nossa capacidade de desejar ter coisas é infinita e o planeta não suporta o nosso desejo infinito de ter coisas. Mas o planeta suporta
o nosso desejo infinito de ser e pensar cidade do conhecimento com cidade sustentável. Para mim, a integração dessa equação de que nós devemos, não é, redirecionar o nosso ideal de prosperidade de vida para o ideal do ser. Há limites para todos terem um carro, há limites para todos terem um avião, há limites para todos terem. Mas não há limite para que todos possam ser mais solidários, possam ser mais eruditos, possam ser mais cooperativos, possam ser mais criativos, enfim, não há limites para ser. E é por isso que eu estou aqui comprometida com esse ideal. A sustentabilidade não é uma maneira de fazer, é uma maneira de ser. Se nós formos sustentáveis do ponto de vista econômico, social, ambiental, cultural e ético, nós haveremos de fazer as coisas de uma maneira diferente. A Nádia Bossa diz que a realidade responde na língua em que é perguntada. A realidade é poliglota. Nós é que somos monoglota. Se nós fizermos outras perguntas para a realidade, ela nos dará outras respostas. O que é uma cidade do conhecimento em um país que é uma potência ambiental? Uma cidade do conhecimento é aquela que é capaz de produzir as bases técnicas para esse novo modelo de desenvolvimento, que valoriza a sua biodiversidade, que valoriza os serviços ambientais, que valoriza as bases naturais do seu próprio desenvolvimento, que é capaz de gerar novos produtos, novos materiais para os novos empregos, as novas ocupações. O século XXI vai ser marcado por uma ciência que já está em pleno desenvolvimento, chamado biomimética ou biomimetismo, que é capaz de engenheirar a própria natureza para criar soluções para esse período de crise. Essa realidade hoje está a exigir novas perguntas. Nós, na nossa linguagem cultural, né, monoglota, a gente faz as mesmas perguntas. Como é que faz para produzir energia? Carvão, petróleo e gás. Mas, numa cidade do conhecimento, e aqui é o polo, a minha filha, inclusive, estuda aqui em Campinas, em uma das universidades, e eu sei o quanto vocês aqui podem dar uma contribuição para esses novos ideais, não é? Muitas pessoas já estão antecipando essas novas respostas. Se perguntar na nova linguagem como é que faz para produzir energia, é com a biomassa. O bagaço da cana-de-açúcar pode gerar energia equivalente a 4 Belo Montes. Vocês têm que trabalhar a ideia de uma matriz energética que use o potencial da biomassa para gerar energia, não é? Nós podemos produzir energia do sol, podemos produzir energia da água, podemos ter novas respostas. E a ideia do conhecimento, como juntando o que há de melhor da tradição, o melhor da modernidade, fazendo, como diz o Edgar Morin, um diálogo entre saberes, o saber técnico-científico, que o Márcio é, digamos, uma pessoa muito capaz, e, de alguma forma, o saber narrativo, que é da minha tradição, das populações tradicionais, que não tem os mesmos postulados do certo, do errado, da academia, mas sabe escutar, sabe perceber e, principalmente, sabe fazer. A gente, lá no meio do mato, eu dizia, aos 16 anos eu era analfabeta, mas eu já era PhD em saber narrativo. E eu fico muito feliz todas as vezes em que é possível fazer essa junção entre o conhecimento técnico-científico e o saber tradicional dos agricultores familiares, das pessoas que sabem como viver lá na favela e buscar soluções para os graves problemas que enfrentam. Então, ter o fortalecimento do Sistema Nacional de Meio Ambiente, como aqui está dito, não é na perspectiva apenas de dizer o que não pode, é, sobretudo, na perspectiva de dizer a nova maneira de fazer, o novo como pode. A gente fala de meio ambiente, as pessoas pensam que é o verde pelo verde, que a gente é ecochato, que a gente é ecoterrorista. Pelo contrário, falar de sustentabilidade é falar de infraestrutura como uma estratégia para atender
as novas demandas, né, do século XXI. Falar de sustentabilidade é resolver adequadamente o problema da educação, que gera igualdade de oportunidade, é fazer o saneamento básico, que no nosso país, infelizmente, ainda 80% da população não tem esgoto tratado. Falar de sustentabilidade é falar em cultura, na economia, que pode advir da economia criativa, e aqui é um polo de economia criativa, com certeza sustentabilidade na sua dimensão econômica, social, ambiental, cultural e ética, como está aqui no programa. Ainda a ideia da política ambiental integrada. Isso foi uma coisa que a gente criou durante a minha gestão, quando fui ministra do governo do presidente Lula, e nós estabelecemos que o Ministério teria 4 diretrizes: controle e participação social, desenvolvimento sustentável, fortalecimento do Sistema Nacional de Meio Ambiente e política ambiental integrada, ou seja, perpassando todos os setores do governo. Dava muito trabalho, principalmente para nós do Ministério do Meio Ambiente, né, Zica? Mas foi com isso que a gente conseguiu reduzir desmatamento em 80%, evitando a emissão de 4 bilhões de toneladas de CO2. Infelizmente, agora nós estamos vivendo um momento difícil em que o nosso Código Florestal foi mudado, e independente de partido político, independente de alinhamentos ideológicos, é fundamental a gente não sacrificar os recursos de milhares de anos pelo lucro de apenas algumas décadas. E só o prefeito pode falar de uma política ambiental integrada. Sabe por quê? Porque o secretário de Meio Ambiente não pode dizer para o secretário de Agricultura, faça assim. O secretário de Meio Ambiente não pode dizer para o secretário de Transporte que deve ser assado. Mas o prefeito, ele próprio, pode liderar essa agenda e fazer com que a Secretaria de Transporte, a Secretaria de Agricultura, se tiver no município, quando tem a Secretaria de Planejamento, de Fazenda, de Educação, de Saúde, integre os critérios de sustentabilidade no planejamento de suas ações. E isso diminui, inclusive, a importância do secretário ou do ministro do Meio Ambiente. O meu sonho era que um dia o Ministério do Transporte, o Ministério de Minas e Energia, o Ministério da Agricultura assumissem de tal forma essas diretrizes que nem precisasse existir Ministério do Meio Ambiente. Mas eu tenho certeza que com o conhecimento técnico que você tem, e você tem capacidade, sim, de enxergar a tua competência, né, de tantos anos como professor, como acadêmico, mas como alguém que foi capaz de formular políticas públicas, de fazer com que essa agenda possa andar. E, por último, a questão da participação social, do controle social. Essa é uma agenda muito importante, não é? E nós não vamos aqui tapar o sol com a peneira. Essa é uma cidade traumatizada. Mas eu sempre digo, nós não somos o resultado e o produto daquilo que o passado fez conosco. Nós somos o resultado e o produto daquilo que fazemos com o nosso passado. E eu tenho certeza que você tem capacidade técnica e compromisso ético para fazer algo de bom com esse passado traumático dessa cidade. E fazer uma estrutura que, mais do que transparente, dê visibilidade aos atos. Hoje, na internet, nós podemos colocar os dados brutos na internet. Eu coloquei os dados do desmatamento, polígono por polígono, na internet para ser acessado pela comunidade científica, pelas ONGs. No começo, as pessoas diziam, você está doida, as pessoas vão ver o desmatamento o tempo todo, nós vamos estar expostos. E eu dizia, eu quero ficar exposta mesmo, para que o governo seja constrangido eticamente a tomar as providências. E com isso, 47 milhões de pessoas acompanhavam o desmatamento via as informações que eram colocadas. Mais do que transparência, visibilidade, né? E tenho certeza que esse compromisso que você colocou aqui, né, de que criará um mecanismo como o Obama está fazendo. O Obama está conseguindo novos aplicativos para a gestão pública, colocando os dados, e essa juventude maravilhosa que é capaz de usar a internet de forma brilhante, vai criando os novos aplicativos. E isso ajuda a fiscalizar, a controlar, a que as pessoas possam
evitar qualquer tipo de dolo, né? Então, eu estou aqui com um recorte programático de valorização daquilo que eu acho que é o grande desafio desse início de século, o desenvolvimento em bases que sejam economicamente prósperas, mas preservando o meio ambiente, que possam ser diversamente respeitadas as diversidades, as diferenças culturais, sociais e, ao mesmo tempo, com justiça ambiental. Então, eu fiquei muito feliz com a sua decisão de ser candidato, quando eu soube, mesmo antes da gente conversar, e o seu pedido de apoio, não é? Porque quem fez, não é, como secretário, o que você fez, com certeza fará muito como prefeito. E essa ideia do resgate que vem hoje do empoderamento do cidadão. As pessoas não querem mais ser espectadoras da política, elas querem ser protagonistas. Por isso que você, quando disse que não está nesse viés de ficar discutindo coisas de forma pragmáticas, é muito bom transformar em políticas públicas as boas ideias da sociedade. Isso é o que eu fiz no Ministério do Meio Ambiente. Não tem nada que seja original. Era pegar o que a academia estava dizendo, o que as ONGs, o que os empresários comprometidos com a sustentabilidade estavam dizendo e transformar aquilo em políticas públicas. E eu saio daqui com a esperança de que possamos fazer a diferença que o século XXI precisa e que a juventude precisa. A juventude está buscando novos ideais identificatórios. A juventude não se envolve em projeto de poder pelo poder, em dinheiro pelo dinheiro. A juventude se envolve com quem tem visão antecipatória do futuro. E, infelizmente, hoje a nossa juventude não consegue ver novos ideais identificatórios e nós precisamos nos constituir como essa referência. Aos 54 anos, eu disse que queria ser mantenedora de utopias. Eu acabo de sair da cidade de Fernandópolis, mais de 700 jovens para ouvir uma palestra sobre desenvolvimento sustentável. Eu cheguei de São Francisco da Califórnia, onde tinha 3.000 pessoas para ouvir uma palestra sobre desenvolvimento sustentável. Eu fui na cidade de Patos de Minas, cerca de 2.000 pessoas ouvi uma palestra sobre desenvolvimento sustentável e cerca de 1.800 pessoas na cidade de Friburgo para ouvir sobre desenvolvimento sustentável. 3.000 pessoas lá no interior da Bahia. Depois, como diz, aonde o vento faz a curva, não é? Para ouvir sobre desenvolvimento sustentável, né? Então, essa é uma ideia cujo tempo chegou. Não como verde pelo verde, mas como economia, como cultura, como educação, como saúde e como política comprometida com a ética da transparência. Eu sempre digo, né? Se a gente perder, tem que perder ganhando. Mas, se Deus quiser, com essa plataforma, com o compromisso e a capacidade técnica que você tem, a experiência de quem já fez muito pelo nosso país e pela cidade de São Paulo, fazer por Campinas, nós vamos ganhar ganhando. Que Deus te abençoe e abençoe os desafios dessa cidade.